qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores, e o Bruno é um deles. Então, para mim, eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história, ela está aí, diante dos nossos olhos, e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial. Não, o problema são as expectativas, né, que se geram e se criam, e todo mundo espera que o Flamengo vai para o campo artificial e vai performar da mesma forma que performa sempre, que vai ser sempre 5-0, e isso aqui não condiz com a realidade, né, do futebol de alto rendimento. A elite do futebol não é a verdade, não é assim. O raro e o estranho do futebol é o que aconteceu no primeiro tempo do Maracanã, né, o Flamengo tão superior. Então nós temos que entender que no Vasco joga Coutinho, joga Vegete, jogadores grandes, e que também jogam, que também pressionam, que também sabem não perder a bola e nos colocam em dificuldades. Então as expectativas é sempre de fora, mas nunca afeta dentro, e isso o meu grupo de jogadores sabe muito bem. Continuam com ambição e com humildade para poder continuar em busca de melhorar e evoluir cada dia. O primeiro tempo realmente foi um primeiro tempo mais, digamos, truncado. Tivemos nossos momentos, mas não fomos tão incisivos no terço final, não aproveitamos essas nossas chegadas. O adversário foi se readaptando às nossas investidas e foi neutralizando elas, né? No segundo tempo voltaram os jogadores a encontrar esses espaços e também se adaptaram um pouco mais com o campo, com a bola, com o tempo dela, para poder encontrar e ficar com essa finura. E aí vieram várias chances de gol, né, no segundo tempo até fazer o gol. O jogo foi praticamente todo nosso ali nesse segundo tempo, e depois tivemos alguma que outra chance ainda para poder fazer o segundo, mas não foi possível. Um grande resultado contra um grande adversário. Obrigado. Primeiro jogo, bem-vindo a essa loucura maravilhosa. Primeiro, porque o Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo, porque ele na verdade não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe, defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, aqui jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe, né? Depois o Ayrton vem de uma pequenininha lesão no joelho, onde incomoda muito. Para quem já teve esse tipo de lesão sabe o quanto dói para bater na bola. E recém voltou a treinar essa semana, e vocês bem sabem que vamos com calma com todos esses jogadores agora que vêm voltando de lesão. Então continua sendo importantíssimo, continua brigando por uma vaga no time, e não foi a primeira vez que ele dobrou a lateral, já fez isso quando eu jogava do meu lado, então sei que ele pode nos oferecer muito aí também na frente. Vou tentar lembrar todas aqui. Primeiro sobre molhar o campo, é fundamental molhar o campo. Esse campo hoje à tarde, quando nós chegamos aqui, facilmente acima de 50 graus essa grama. É muito quente. Os jogadores foram no campo, no aquecimento, falaram que queimava o pé. Então, fundamental. Aí, outra coisa, os jogadores gostam, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais, e é fundamental molhar essa grama. Essa e com todas as outras, né? Quanto mais molhado, todo mundo que joga futebol sabe que é gostoso jogar na chuva, né? Então, todo mundo, a água, ela quer reproduzir a chuva, que a bola corre mais. Público. O público, eu particularmente tô no futebol e não tô na minha casa de férias pela torcida, porque eu amo o torcedor, o que envolve, a paixão que envolve o futebol extracampo. Então, tudo o que me motiva é conquistar o carinho, fazer história para um grupo de torcedores, né, como eu fiz no Atlético de Madrid, como eu consegui fazer no Flamengo. Vivi a segunda melhor geração da história do Flamengo como jogador, e também do Atlético de Madrid. E isso é muita sorte no meu caso. Então,
eu receber esse carinho do torcedor é o que me move, o que me dá, além de amar futebol, eu ver a torcida cantando, o estádio lotado, dificilmente outra coisa supera essa sensação na vida, na nossa vida, né? Então, claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã. Não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram. Se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa. Mas pra gente foi bom, porque tirou a gente, como eu falei antes do jogo também, né, o Bernardinho fala, os campeões do desconforto, nos tirou do conforto, nos deu um desafio maior, nos preparou mais para o que vem, para o que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. E por último? Do Luiz Araújo. Normal, grandes jogadores sempre vão ser assediados. Então, grandes jogadores sempre vão ser assediados, é normal. Provavelmente todos eles tiveram alguma sondagem, alguma proposta, alguns recusaram imediatamente, outras o clube recusou, e é normal quando você fala de grandes jogadores, onde temos um elenco que 6 jogadores estão pré-convocados para a seleção brasileira, mais 4 para as seleções, ou 5, né? Não, 4, né? 1, 2, 3, 5 jogadores para seleções internacionais. Nós estamos falando de um elenco diferente, né? Então é normal. O importante é que o Luiz ama o Flamengo, escolheu vir para cá, é um jogador importante e está feliz aqui. Então nada, nem ele nem nós queremos que ele saia. Ok. Eu dou muito valor para a fase defensiva. E a fase defensiva não são os zagueiros e os laterais. A fase defensiva é toda a equipe. E toda a equipe ela entendeu o modelo de jogo de ataque, mas também de defesa. Então todos eles participam, todos eles são importantes, têm funções defensivas dentro do campo, por isso que eu falo, quando eles trocam de posições, eles têm que saber o que o outro faz, porque a fase defensiva ela é tão importante como a fase ofensiva. Por mais que eu seja um treinador que seja fissurado por atacar e que quero que meu time ataque, a fase defensiva é fundamental. E o time vem entendendo muito bem a ideia, né, que é uma ideia, como vocês bem sabem, que é uma ideia muito arriscada, mas eles entendem e aceitam o risco e vêm praticando de uma forma muito boa. Poderíamos ter sofrido gol hoje e nos outros jogos, como eu falei para vocês, em algum momento, claro que nós vamos, esse risco que a gente corre, ele vai, nós vamos sofrer gols, mas a minha forma, que eu escolho que meu time jogue, então é mais ou menos assim, eu escolho a forma que eu quero, se um dia for perder, que seja desse jeito, entendeu? Propondo, sendo impositivo, pressionando o adversário. Então os gols, está claro que enquanto o nosso time continuar defendendo muito bem, vão ser menos, mas que a longo prazo, claro que para mim a fase defensiva tem o mesmo peso que a ofensiva. Não, absolutamente nada. Eu não vi, sinceramente, o lance do Wesley. Onde eu estava, eu vi que ele toca na bola primeiro, né? Então vocês estão para julgar melhor do que eu. Da onde eu estava, sinceramente, não me pareceu nem falta, mas pelo que ele tinha na perna, pode ser que o Wesley tenha batido nele. Se vai influenciar ou não, claro que não, porque nenhum juiz entra no campo influenciado porque um atacante de um dos times falou alguma coisa. Todos os juízes eles entram para não errar e não serem protagonistas do jogo. Essa é a visão. E a outra? Sorte. Não é sorte. Trabalha muito. Muito. O Bruno trabalha muito. pessoal. Muito. Nada por acaso.